FM Network. Salve, salve amigos do Red Count Podcast, estamos mais uma vez aqui, eu, Ademir Júnior Udema, ao lado do meu parceiro Fábio Naldino Bado, para comandar o episódio número 233 do nosso podcast. É agora para falar aí do recap, né, da semana 2 e também dos palpites para a semana 3, também tem FABR, tem Flag Football, enfim, tem bastante coisa para falar e sem muita demora, vamos chamar o parceiro Bado aqui para dar o seu boa noite, bom dia, enfim, e a gente começar essa bagaça. Seja mais uma vez bem-vindo, Badolas. Valeu, Deminha. Tamo aí, semana 2 nos livros. Bons jogos, hein, Deminha? Belos jogos tivemos aí. Nossos times não tiveram muita sorte, né, Deminha? Falaremos disso na sequência. Mas, enfim, bora lá. E antes de a gente entrar no assunto de fato, pedir para você, né, que está chegando aqui no YouTube, não esquecer de dar o like no nosso vídeo, né? Seguir a nossa página, também seguir a gente lá no Spotify e no Instagram. A gente está postando agora algumas coisas, inclusive nosso Power Rankings agora semanalmente a gente está colocando lá, né? Assim como a conferência dos nossos pitacos, para o pessoal aí que nos acompanha estar sabendo o que a gente fala e o que acontece na rodada lá também, enfim, está sempre por dentro. Então, não esquece aí de compartilhar e engajar com a gente, que é o que a gente quer, é sempre estar aí interagindo com vocês. Mas vamos lá, Bado, vamos falar dessa semana aí, onde começamos na quinta-feira com um jogo entre o Green Bay Packers, né, recebendo aí a equipe do Washington Commanders, um jogo que a gente criou uma expectativa grande até, né, um jogo que tinha tudo para ser mais, na verdade, disputado no meu ponto de vista, mas o Green Bay Packers, uma das maiores surpresas até então para mim nessa temporada, né? Segue muito bem e candidatíssimo aí, aparentemente, a brigar por algo mais lá na frente, né? Eu sei que você vai falar, né? Sei que você vai falar, né, Bado, que eu tenho aquele preconceito, né, aqui de não gostar de Micah Parsons, que eu acho que a troca foi algo meio exagerado, enfim. Mas, de fato, o time do Packers vem muito bem, perdeu o Jaden Reed aí, né, vai perder por algum tempo aí, machucou lá a clavícula, se eu não estou enganado, fez até uma cirurgia, enfim. O que você achou dessa partida? E o Jayden Daniels também, né, Bala? A gente vai falar também mais para frente, mas o Jayden Daniels aparentemente sofreu uma lesão no joelho ali e semana que vem tudo indica que vai estar de fora aí, né? Enfim, o que você achou dessa partida? Você ficou surpreso como eu, não? Cara, eu fiquei, assim, surpreso pelo alto nível do Packers, né? Eu acho que ninguém esperava um nível aí que, nesse nível aí, é championship level, né, Neminha? Dá pra falar, se jogar a temporada inteira assim, vai ser muito difícil ganhar do Packers, né? Não acho que isso vai acontecer, né? Acho que vai haver oscilações aí. Mas, cara, tá num nível bem impressionante e o Micah Parsons aí com pouco tempo aí de adaptação já tendo impacto, né? Não necessariamente ele com, cara, muitos sacks, né? Até não sei se ele fez um sack nesse jogo, imagino que tenha feito, fez meio sack, mas pressão constante ali nos downs que ele estava em campo, né? Ele ainda tá no sistema um pouco de rotação em alguns momentos, mas fazendo muita diferença na pressão, colocando, cara, tanto que o Jalen Daniels não conseguiu ter sossego durante o jogo inteiro, né, Neminha? Não teve. Ele jogou mal, mas fica um negócio um pouco difícil de separar se ele jogou mal porque jogou mal ou se jogou mal porque a defesa do Packers foi muito dominante na pressão dele, que não deixou ele ficar parado no pocket tranquilo ali em nenhum momento, né? Eu tô mais para acreditar nessa segunda opção. Então, acho que o Packers jogando um futebol de excelente qualidade no ataque, distribuindo bem a bola. Tucker Craft, né, de minha Tyrant, tendo um ano assim
até aqui 2 semanas aí, de fato, num nível muito alto. E é isso, cara. O Packers é esse time, né? De distribuir a bola entre os receivers, de não ter um grande nome ali. O Matthew Golden, que foi draftado para, quem sabe, ser esse cara, ainda está se adaptando, mas mesmo assim consegue mexer bem a bola com o Josh Jacobs ali fazendo o trabalho sujo ali, correndo muito bem, né? Então, cara, o Packers de fato está com um time muito equilibrado nesse começo. E vamos ver como é que vai ser. Dois adversários querendo ou não fortes dentro da disputa do NFC ali, né, minha? E jogou muito bem contra os dois, passou o carro aí, né? Exatamente. Então, acho que o Packers é um time a se ficar de olho. E o Washington, cara, esse mau começo aí, podemos dizer assim, do Jaden Daniels aí é um alerta, né? Que a gente já vinha falado antes, questão do segundo ano dos quarterbacks ali que vão bem, né? Na primeira temporada e tal. Você mesmo sempre fala, tem mais agora material para se estudar, assim como o Bo Nix também enfrentou já dificuldade semana passada, o Jaden Daniels, né? O CJ Stroud ano passado também foi bem abaixo do que esperava, enfim. Mas o Washington aí tem, de fato, aí a gente colocou ele como um dos favoritos, né, no começo da temporada, mas também tá agora com primeira partida ganhou, mas também não foi aquela coisa magnífica, né? Enfim, mas também ainda está aí no páreo para brigar do lado da NFC. Vamos para os jogos Vamos agora ver do agora essa domingo. parada que você falou do Daniels, né, cara? Se ele não jogar, aí já é uma preocupação mais pro Washington aí, que 1-1 já começa a flertar com o recorde negativo, já que Marcos Mariota, o reserva do Commanders, né? Acho que, enfim, eu acho que até um reserva capaz e tal, mas não é um cara que vai conseguir liderar muitas semanas aí se o time precisar, né? Enfim, vamos ver. Exatamente. Jogos de domingo aqui, o primeiro aqui vamos passar até mais rápido, porque foi uma sapatada do Rams aí em cima do Titans, né? 33-19. Cara. Mas assim, é um jogo que na verdade começou meio enroscado, mas aí no segundo tempo o Rams, né, conseguiu aí, Passezaço do que gata. morde, hein? Você viu aquela bola dele, cara? Que ele foi rolling right, jogou no outro canto. É aquela bola que com certeza os treinadores vão falar para ele depois: não faça mais isso, garoto. Mas que é bonito de ver na hora que faz, né, cara? De fato, uma jogada. E, cara, assim, querendo ou não, acho que você, inclusive, não deve gostar muito desse meu comentário, mas a gente vai começar a ver mais isso aí por influência do Mahomes, né, cara? Esses caras aí, quando o Mahomes entrou na liga, eles estavam no high school ali, né? Sei lá quantos anos está o Cam Ward aí, mas deve estar com 21, 22, imagino eu, que geralmente que os caras entram na liga. Então, 2018, que o Mahomes estreou aí como titular, né? E tomou a liga de espanto aí com que ele trouxe de novo, 7 anos atrás, né? Então, ele tinha aí seus 14, 15 anos aí. Então, cara, querendo ou não, os caras têm influência, não adianta, né? Então, acho que a gente pode começar a ver cada vez mais esse tipo de jogador aí, com esses lançamentos mais não muito ortodoxos, né, Neminha? Com o que a gente estava acostumado a ver no passado aparecendo aí e tomando conta da liga. Mas, cara, sobre o jogo é isso, né? Acho que ainda falta muito pro Titans ter consistência. Acho que tem alguns flashes, né? Que mostrou contra o Broncos ali, às vezes, alguma coisinha, com uma defesa muito forte, difícil, né? E agora contra o Rams aí também, né? Como você falou, começou o jogo, mas ainda tem dificuldade de manter isso por 4 quartos, né? E acaba sendo um pouco mais complicado. Exatamente. E o Ken Ward ali teve mais um jogo digno, né? Não teve um jogo arriscando, conseguiu passar para touchdown, não ser interceptado, né? Teve um fumble lost, é verdade, mas enfim, um cara que vai crescendo aos poucos. Sobre o lançamento que você falou, realmente, uma jogada muito bonita, plástica. Vou te surpreender mais tarde falando do Mahomes, enfim. Mas é uma jogada, cara, que está acontecendo bastante, né? Vários quarterbacks estão fazendo esse tipo de jogada. E na minha opinião, cara, tá sendo um pouco arriscado, sabe? Tem Perigoso, sem dúvida é perigoso. vários Muito quarterbacks risco. fazendo isso e estão flertando demais com interceptações, assim, então troço, inclusive eu vejo pelo próprio Bo Nix jogando no Broncos, né? Então acho que tem hora que o quarterback poderia segurar um pouco essa onda de não querer ser o mágico, né? Mas enfim, então vitória aí do Rams, que agora tá 2-0 aí, então vai se posicionando muito bem na divisão, inclusive que tá bem concorrida, Fazendo porque a tem tarefa de mais dois casa, times lá né? que estão 2-0. Ganhando dos Exatamente, adversários aí que bater. tem que ganhar, então isso é importante fazer também, né? Porque às vezes tem surpresas que acontecem, como vimos algumas essa semana. Exatamente.
Jacksonville Jaguars foi visitar o Bengals, Bado. Aí Conheceu azedou, sua né, primeira Nemi? derrota. Acabou a temporada do 30 Bengals na semana 2. 31-27, num jogo onde o reserva do Joe Burrow aí, o Jake Brown, até conseguiu, de uma certa forma, vencer a partida no final, mas claramente não é Joe Burrow. Joe Burrow aí vai ficar de fora pelo menos uns 3 meses, aparentemente foi Semana 15, noticiado, tá na injury reserve. né? E, cara, aí é o que a gente falou, a gente matou, inclusive, nossa aposta de jardas aéreas já, né, na segunda rodada, né, que a gente palpitou que o Joe Burrow ia vencer aí, inclusive o líder de jardas aéreas, eu vi agora há pouco, o Bado é nada mais, nada menos que o Russell Wilson, por incrível que pareça, que isso Também aí é lançou algo que... 450 essa semana. Cara, como é a NFL hoje em dia, né, e Deminha? Time 2-0, semana 2, e a gente tá falando aqui que acabou a temporada do Bengals, né? E acho que acabou mesmo, Deminha, não tem como. Por mais que às vezes possa até beliscar um wildcard aí com o Jake Browning, mas, putz, cara, vai saber como que o Burrow vai voltar. Se, beleza, o Jake Brown consegue levar o time para uma classificação do wild card, o Burrow volta, aí beleza, pode ser que tenha uma chance, mas será que isso vai acontecer, Emi? Numa divisão tão complicada aí? É difícil, né? Eu acho que, de fato, já era. Gosto do Jake Brown, achei que ele é uma atuação digna, mas acho que vai dar não. Cara, muda todo o sistema, né? A gente viu aí a linha ofensiva do Bengals, cara, é a linha que, meu Deus do céu, não protege o quarterback, né? Se não protegeu o Joe Burrow, imagine os reservas que vem aí, né, cara? Eu acho que, assim, é uma coisa... A gente já tinha preocupação com esse Bengals com a questão defensiva, né, e com a linha ofensiva que eu tô falando agora, e agora foi mais claro ainda, né, cara? Escancarou e, realmente, cara, por mais que seja 2-0, liderando a divisão no momento, né? Por incrível que pareça, porque o Ravens está 1-1 ali, né? O Steelers também, o Browns 0-2. Mas é isso, cara. É a peça mais importante aí do ataque é o quarterback, é o cara que, né, é o cérebro ali que vai saber conduzir na hora que precisa para vencer uma partida, né? E daí o Bengals perde justamente o Joe Burrow, que, cara, tem um nível assim absurdo. Então, realmente, por mais que seja 2-0 agora, acho que a partir da semana que vem começa aí a ter altos e baixos. Jake Brown, na minha opinião, pode até conseguir uma vitória ou outra, mas daí é o que você falou, né, cara? Quando chegar no wildcard, talvez chegue mal posicionado já, né? Com, sei lá, um seed 7, daí vai ter que já pegar o primeiro jogo, né, fora de casa, e por O mais que goste Burrow de ainda vai Joe saber se não vai estar enferrujado, né, cara? Também. isso, questão de Difícil ritmo. demais. Então, realmente. Cruel, E do cruel lado essa, do, essa contusão pro Bengals. E do lado do Jaguars, cara, é mais do mesmo do Trevor Lawrence, né, cara? É impressionante. Ele consegue 3 Não dá para touchdowns, perder mas esse daí no jogo, né, mesmo. cara? A partir do momento que o Burrow saiu, não tinha como perder esse jogo aí e conseguiram. Então, esquisito mesmo. Parece que o Jaguars não consegue dar sair dessa areia movediça de mesmice que eles se enfrentaram, que eles se enfiaram aí desde aquele jogo que eles ganharam, o jogo de playoff lá contra o Chargers, né? Parece que aquele ali foi o grande finale do Trevor Lawrence, quando deveria ser o começo. Exato. E daí ainda teve também uma certa discussão ali do Lawrence com o head coach ali, uma hora de uma chamada, enfim, coisa pro Jaguars aí começa a ficar esquisito, até porque o Colts, né, depois a gente vai falar também, já tá 2-0. O Texans, apesar do 0-2, é um time que, querendo ou não, tem um elenco um pouco melhor, enfim, complicado aí pro Jaguars, vai ficar aí a partir da semana 3. Agora, um espanco, né? O Baltimore Ravens não tomou conhecimento do Cleveland Browns, 41-17. Já era esperado uma vitória do Ravens, né? Talvez não por esse placar, até, sei lá, umas 2 posses de bola, sei lá, pudesse ser o limite, 3 ali no máximo, mas, cara, esse espanco foi algo absurdo. O Myles Garrett já também ficou pé da cara, né? Falou um monte que não é inadmissível tanto de pontos que a equipe cedeu na segunda etapa, né? Se eu não me engano, ali foi onde o jogo acabou descolando fortemente, né? E daí esquece, né, cara? Com o nível que o Ravens tem, tanto defensivo quanto ofensivo, cara, você não pode deixar Quantos abrir, né? jogos Se mais você pro deixa... Flacão de mim? Putz, cara.
Eu acho que mais um, talvez dois no máximo. Eu tô achando que tá chegando aí também a hora. Tá pela boa daqui a pouco. Porque o Myles Garrett, cara, tá fazendo a parte dele como sempre, né? 3 sacks e meio já em 2 jogos aí. Então o homem pode reclamar, meu. Mas, cara, cá entre nós, né, minha? Não é nada diferente do que a gente esperava. É lógico que um espanco desse, assim, chama atenção, mas não era nenhum absurdo a gente apostar que isso aconteceria também, né, Demi? Porque, querendo ou não, por melhor que seja a defesa, por mais peças que tem, se você não segura a tua bola no ataque, se não faz nada, o NFL vai no nível que é o ataque do Ravens, que a gente viu aí no jogo anterior, inclusive contra o Bills, né? Não consegue parar, né? Não adianta. Apesar dos pesares do Exatamente. jogo horroroso do Derrick Henry também, né? 23 jardas corridas só, fumble, então um jogo bem abaixo do Derrick Henry também. Mesmo assim, o Lamar que, como a gente tem falado, ele tem evoluído muito com o passador aí nas últimas 2 temporadas aí, e os números dele têm sido bem melhores. Exato. Por mais que não tenha um percentual grande de completions, né? Foi 19 de 29 ali, um pouco mais de 50%, mas conectou 4 touchdowns, vezes que vale no final da conta, né? Você conectar para touchdown ali e fazer o time vencer. Então, de fato, o Lamar aí, passando a bola, tá um pouco mais afinado. Polido. Outro espanco, Bado, Buffalo Bills e Jets, 30-10. Um jogo também ali que, né, esperava-se que fosse um pouquinho mais equilibrado, da minha visão. Deu graça. Mas o Justin Fields também teve uma pancada na cabeça, uma hora teve que sair ali, foi atendido por causa de concussão, entrou o Tyrod Taylor, daí, enfim, aí esquisitou de vez, né, cara? Se com o Justin Fields já é difícil, imagine sem ele, né? A gente viu a conexão dele com o Gary Wilson na primeira rodada, que foi muito boa, daí já perde isso aí, já complica. O Bills também começa com a temporada da maneira que a gente até esperava, né, Bado? Com 2 vitórias ali. É um time muito forte, né? O Josh Allen saiu também algumas jogadas ali, porque aparentemente quebrou a napa ali, né? Inclusive, ele fez uma piada hoje, Bado, que eu achei interessante, né? Que agora ele se tornou o terceiro irmão Boza, né? Com aquele nariz. Com a nareba gigante. Aquele... Ficou com a nareba do tamanho dos irmãos Boza ali. Ele até zoou na entrevista, cara, enfim. Mas o Bills é isso, né, cara? O Bills é candidato forte, não tem nem o que falar, né? James Cook, né, Neminha? Cara que tá em temporada monstro até aqui nessas 2 primeiras semanas, né, Neminha? Até nesse jogo aí foi ele que mais carregou o time do que o próprio Josh Allen, porque a gente tá acostumado a ver, né? Sendo que na semana 1 Só ele já fiquei tinha feito também uma bela atuação contra o Ravens, né? Com umas corridas longas ali. Sim, só fiquei triste que o Josh Allen passou pouco, né, cara? E daí no meu fantasy foi pro ralo por causa dele, né? Tem algumas ligas Deu dele ruim, ali, cara, que acabou não passando de touchdown, fato. me complicou, deu ruim. Acontece. E quem tá dando muito ruim, Bart, é a Miami Dolphins, né? Como diz o Mike McDaniels, você tem que ganhar jogos para vencer, né? E não perder. Maravilhoso. Essa declaração foi espetacular. Cara, não dá mais. Acho que o Dolphins do Tua, sinceramente, cara, tá na hora de parar, velho. Porque, olha, é cada interceptação, cara, que é feio de ver, cara. O cara é experiente, né? Um cara já, né, a gente já cansou de elogiar o Tua e tal. Mas, cara, as picks que ele lançou semana passada e essa semana, cara, foi algo de, sei lá, cara, não dá nem para falar que é de jogador de college, cara, porque foram horríveis, cara. Não sei, você quarterback aí, foi quarterback, sabe mais do que eu. Eu acho bizarro as picks que ele tá tendo, e o Tyreek Hill também começou a dar seu showzinho, né? Então acho que o Dolphins, cara, derreteu já, né? Semana 2 aí estamos falando da FC East e aparentemente o Dolphins já tá indo pro ralo, né? Cara, até nesse jogo tem um pouquinho mais de ataque do que teve na primeira semana, até porque basta existir para ser melhor do que aquele primeiro jogo contra o Colts lá, que eles não fizeram absolutamente nada, né? E ainda teve papinho torto ali do Tua com o Tyreek no final do jogo ali, ele falando que, pô, não adianta os caras correrem 80 jardas também, que esperarem a bola lá, que não vai acontecer. Então, enfim, o clima não tá legal, né, minha? E tá com um feeling aí, cara, que o Mike McDaniels, eu confesso que não pesquisei muito o histórico do Miami de demitir treinadores durante o ano, mas acho que de todos os da liga aí que correm esse risco, acho que o Mike McDaniel
liderando essa lista aí, essa probabilidade aí de mid-season já tomar a bota. Então tá bem esquisito mesmo, derrota dentro da divisão, tem um jogo mais parelho aí, né? Jogo mais próximo, mas mais uma derrota para conta e boatos do Tarek ser trocado aí também aumentando, né, Leminha? Então, enfim, parece ser um momento, quem sabe, de rebuild aí que possa estar se aproximando do Miami, de mandar a técnica embora e, quem sabe, limpar cap, criar coleção de picks aí para, quem sabe, fazer uma reformulada para o ano que vem. Vamos ver. Coisa que o New England fez, né? E aparentemente daqui a um tempo talvez comece a colher frutos. Drake May aí, jogo, né, com 2 touchdowns passados, né? Ainda apostando muito no Ramondre Stevenson, né? É uma surpresa, na minha opinião. Achei que o John Henderson fosse ser mais utilizado. Acho que quem sabe o Rookie ainda não está se mostrando 100% pronto, né? Assim como os outros running backs rookies que a gente vai falar durante Vamos falar, né, os jogos ali. Que nós aí, mas a gente comenta. Exato. Aí o 49ers enfrentando a equipe do Saints, né, Bado? E um jogo Mac Jones, hein, minha? Mac Attack. Um jogo que, assim, a gente comentou, né? Com a dúvida de palpitar, será que o 49ers ganha ou não do Saints? Mas, cara, daí a gente tá falando do Saints, né, cara? A gente tem alguns amigos aí que torcem pro Saints, mas, cara, não dá, né? É um time que com o Spencer Rattler ali, cara, por Deus do céu, cara, não vai para lugar nenhum, né, cara? Não, parece que não oferece nenhum tipo de resistência, né, cara? Conseguiu até no final da partida meio que chegar próximo e tal, mas, cara, é muito fraco, né? E você não segurar Mac Jones, meu amigo, é porque a coisa tá feia, né? Achei boa a atuação do Mac Jones aí, mas de fato é um adversário que não esboça muita resistência aí, né, Demi? Então, apesar de bons números, até do Spencer Rattler lançando aí, mas, enfim, me parece aí que essa vitória do Saints vem tão cedo aí, né, Demi? Essa primeira aí. Vamos ver como é que tá o schedule aqui, mas esquisito. Agora eles pegam Seattle fora, depois Buffalo fora, daí eles têm Giants em casa. Quem sabe aí tem jogo, né, minha? Semana 5. Mas acho que, enfim, esquisito esse Saints aí. E, enfim, eu acho que o 49ers conseguiu sobreviver da conta do recado aí, 2-0 com QB reserva. Então, bom trabalho aí da comissão técnica, como é de se esperar, né, o Kyle Shanahan é um excelente treinador. Então, conseguiu fazer o Mac Jones ter um jogo bem limpo aí, bem clean e manter o time nas cabeças. Vamos ver quanto que o Purdy volta. Não sei se mais quantas semanas ele fica fora, mas acho que, enfim, ele já foi dúvida para esse, né? Então, quem sabe o próximo ele já possa estar aí, mas vamos ver. Exatamente. Falando do Giants ali, o Giants, cara, foi visitar o Cowboys, fez jogo difícil, né? Mas daí, bom jogo cara, tem, né? Não, foi um jogaço, assim, cara. Tem alguns pontos para salientar, né? Eu sou um cara muito crítico do Russell Wilson, vou continuar sendo, independente das atuações que ele venha a ter de bom grado. Ele é líder aí, eu falei anteriormente, né, de jardas passadas na NFL hoje. Cara, ele fez um jogo com 450 jardas, 3 touchdowns até chegar no overtime, né? Chegou no overtime, meu amigo, aí ele mostrou quem é o Russell Wilson de verdade, né? Primeiro ele cometeu um fumble bizarro, né? Que foi recuperado, que tentou... Não sei se ele foi tentar fazer um passe lateral ou tentou segurar a bola para não fazer o passe e cometeu um fumble ali, porque a bola acabou indo para trás, cara, foi bizarro. Uma campanha que o Cowboy já tinha desperdiçado, né? E depois ele vai lá e faz um lançamento totalmente descabível, na minha opinião, ali, cara, faltando, sei lá, um pouco mais de 2 minutos para acabar o overtime, que gerou uma pique, e daí, dali em diante, o Cowboys conseguiu fazer uma campanha para vitória. Então, assim, Russell Wilson, cara, prova-se que é aquele cara que na hora que precisa, você não pode contar com ele. Do lado do Cowboys, cara, me chamou a atenção, aí eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso. Na última campanha, que eles estavam perdendo o jogo, cara, o Cowboys ainda tinha 9 segundos no relógio e eles abdicaram de fazer uma jogada mais extra ali para tentar chegar mais próximo ao field goal e decidiram, né? Não tinha timeout.
mas 9 segundos, né? Ele poderia tentar um passinho lateral ali, algo curto, para fora do campo ali, né, cara? Não, claro. Enfim, É que claro. existe um risco envolvido aí também, né? Mas daí não tentou, cara, e simplesmente com 9 segundos resolveu chamar o seu kicker, né, o Aubrey, e mandou um field goal de 64 jardas. Tudo bem que é o estádio fechado e tal, a gente já viu ele mandar 70 na pré-temporada, cara. Mas, cara, foi um ato, assim, corajoso do Schottenheimer de chamar, né? Isso aí, cara, queria que você analisasse essa situação, porque na hora que eu vi o lance, eu falei, caralho, velho, o cara não é possível que ele tá fazendo isso em 9 segundos, talvez dá para tentar, sei lá, chegar mais 5 jardas ali, alguma coisa assim e tal. Não, chamou e deu certo, né? Tanto é que no final do jogo venceu no overtime. O que você achou dessa decisão aí, cara? Cara, eu acho que é confiança de um lado e desconfiança do outro, né? Então é desconfiança que o ataque poderia, às vezes, cometer algum erro ali, às vezes ficar dentro de campo, ou o deck tomar um sec, ou tentar estender a jogada ali e zerar o cronômetro, né? Então acho que falta um pouco de confiança nisso, que é totalmente compreensível, já que o Dallas é longe de ser um time extremamente confiável e consistente, né? Então, eu acho que o técnico, o head coach, que inclusive era o coordenador ofensivo, ter essa decisão, acho que fala um pouquinho sobre isso também, né? Sobre essa falta de confiança aí de quem sabe correr uma jogada ali de forma azeitadinha, que vai dar tudo certo, mecanicamente vai funcionar, vai sair de campo. Então, acho que eles preferiram isso. Mas, por outro lado, mostra a confiança que existe no kicker, né? Especial no Brandon Aubrey, que de fato é o melhor kicker da liga, podemos dizer, hoje em dia, né? Pelo menos nas ligas de fantasy ele é sempre o primeiro kicker a sair, né? E, cara, não só isso, mas fala muito como o nível dos kickers na NFL evoluiu muito nos últimos anos, né, em especial, né? Hoje em dia, chutar 60 é o que era chutar 50, 10 anos atrás, né? Pelo que a gente tá vendo aí. Os caras chutam 57 assim, brincando, né? E nesse caso aí foram quantas? 64 esse último chute, né? 64. Pois é, pensa, cara. Então, assim, e a gente viu isso no jogo ano passado, né, Neminha? Quando a gente vê os caras aquecendo ali, né? Que a gente chegou cedo no jogo do Brasil, lá ficamos assistindo. Pô, é absurdo. Primeiro que os caras, eles têm uma rotina ali que os caras não param de chutar, até o show tava acabando ali, e o maluco tava no meio dos caras que estavam organizando o show ainda chutando lá. Então eles aproveitam qualquer chance para cumprir a rotina que eles estabelecem ali. E segundo, cara, que é um absurdo, né? A bola, os caras chutam 70 nos aquecimentos ali brincando e a bola parece que nunca para de subir, né? É um negócio assim, insano. E a gente não tá vendo isso só no Cowboys, a gente tá vendo isso ao redor da liga acontecer, né? Quem não tem um kicker hoje assim tá em muita desvantagem, porque é um negócio que tem feito muita diferença em vários jogos aí. E a gente vê essas distâncias cada vez mais aumentando e esses chutes que eram considerados baixo percentual do acerto aí agora estão virando automáticos, né? Então acho que foi o caso aí do Cowboys também. Mas falando sobre o jogo, só pegando carona, acho que foi um jogo bem emocionante, né? Russell Wilson lançando mais de 450 jardas aí, deck conseguindo sempre responder também. E o estranho foi esse jogo não ter sido no prime time, né, Demir? Que independente do quão nojentos sejam times, eles sempre colocam no Sunday Night, no Monday Night, Giants e Cowboys, que é o jogo de maior audiência da liga, costuma ser, né, na questão de número de telespectadores. Então, enfim, acabaram jogando no jogo da tarde na Fox aí. Fizeram o America's Game, mas vai ter lá para frente o outro e com certeza vai ser prime time, não se preocupe. E sobre a questão dos kickers, eu sei bem como é não ter um kicker confiável, né? Então, tenho dúvida se os novos 60 é 50 para algumas equipes como a minha. Detroit Lions recebeu a equipe do Chicago Bears, Vado, 52-21, não tomaram conhecimento do Ben Johnson, trollaram o Ben Johnson em comemoração, fizeram, né? Perdi essa parte. Imitaram uma comemoração lá, não sei se foi defesa que imitou, daquele lance que ele finge o fake lá, o ano passado, do Jahmyr Gibbs, e lançam um TD pro Laporta, reproduziram ali numa comemoração. Cara, enfim, zoaram o Ben Johnson de qualquer forma, né? Mas daí a gente entra naquela questão do glorioso Caleb Williams, né, cara? Eu já falei semana passada, ainda mantenho minha opinião, lançou para 2 touchdowns ali pro Romeo Dunze, né? Mas, cara, não dá também. Acho que é um cara Tá aí longe ainda, ele que tá não tá completamente preparado, né? confortável e
e dando convicção que ele vai ser o cara desse sistema aí, né? Tá esquisito realmente. E do outro lado, o Jared Goff, 5 TDs, né, Bado? Aí você vê a diferença, né, cara, de um quarterback que a gente fala que tem seus jogos ruins, igual no passado teve jogos de 5 interceptações, por exemplo, mas também quando às vezes ele precisa mostrar alguma coisa, cara, ele consegue corresponder, né, cara? É um cara muito... Eu particularmente gosto muito dele, acho bem confiável e, cara, carregou aí junto com a Amon-Ra St. Brown, né, essa vitória aí acachapante, né, para recuperar aí a autoestima depois da derrota da semana passada, né? Exatamente, cara. Vamos ver a paciência do Ben Johnson aí com o Caleb Williams. Eu acho que ele deve permanecer como titular aí até o momento que a coisa fique muito feia, no sentido de estatístico da parada mesmo, eu acho. Mas querendo ou não, é difícil, né, Nemir? O cara sair de uma organização como o Lions lá que tava em alta e agora aí pro Bears aí que vai sofrer esse ano pro jeito, né? A gente esperava aí que sabe um nível um pouquinho melhor, mas aquela derrota pro Vikings ali foi sofrida, porque essa aí era até esperada, né, Nemir? Fora de casa contra o Lions aí, acho que a tendência era marcar esse como derrota, né, naquela projeção de calendário do início do ano. Mas tá esquisito mesmo, Nemir. Tá. Confesso que no Vikings, aquele primeiro tempo ali, 10 passes completos seguidos, deu uma. Fala, ué, será que tem alguma coisa aí? Mas depois, segundo tempo e o jogo desse domingo aí também já tiraram um pouco dessa expectativa que foi criada ali naquele primeiro tempo, né? Então, bem abaixo ainda, cara. Vamos ver o que os ajustes que o Benilson vai fazer para tentar extrair um pouco mais aí do Caleb e decidir se tem alguma coisa realmente para tirar dele aí. Falando em Caleb, acho que é mal de nome, né? Vamos falar de Caleb Johnson, Steelers perdendo para o Seattle Seahawks, 31-17, num lance bizarro em que ele deixa a bola passar. Já não bastasse deixar a bola passar, a bola bate nele, né? E deixou a bola quietinha bate na nele? endzone. Achei que não tinha batido. Bateu, se eu não me... Cara, eu tive a impressão que bateu na mão esquerda na hora que ele levanta a mão ali, enfim, mas deixou a bola passar, ficou olhando, veio o cara do Seahawks, né? Na NFL a regra é diferente do college, né? No college, se a bola morre lá, é touchback, né? E na NFL não. Cara, e daí ali foi que a água desandou, né? Para a equipe do Steelers. O jogo estava até bem competitivo, né? E daí, dali para frente, cara, o Seahawks, acho que, se não me engano, vira a partida para 17-14, algo assim. E depois toma controle do jogo, né? O Sandarno daí teve 2 picks, mas daí depois também consegue, né, conectar ali Cooper Cup com seus reapareceu, né? recebedores, com seu tight end. Conseguiu fazer uma partida digna, apesar de não ter touchdown. Então, assim, na minha opinião, até o Steelers surpreendeu a gente, porque a gente foi de Steelers, nossos pitacos semana passada, achando que o Steelers, né, ia ter toda essa questão mágica aí do Mike Tomlin, mas sei não, hein, cara. Agora o Mike Tomlin também já literalmente deu um esporro, acho que no Caleb Johnson, porque ele não vai retornar mais, enfim, derrota que para os Steelers é ruim, né? Na possível briga aí para um wild card, talvez, né? Sem dúvida, Liminha, mas não acho também que isso tire muito os Steelers da briga aí, ou algo do tipo, cara. Acho que vai ser uma temporada assim, né? Os Steelers não é um time dominante a ponto de, pô, esperar toda semana por uma vitória. Mas quando você joga contra time no mesmo nível aí, a moeda vai cair para outro lado, não adianta. E foi o caso aí, e ainda mais dando esse tiro no pé, muito burro, meu Deus, cara, como é que pode? É assim, uma coisa, cara, esses erros acontecerem no nível de college, de high school, né? Que o cara às vezes está preocupado com outra coisa da vida ali, às vezes, né? É, no nosso nível amador aqui, às vezes, o maluco sai do trabalho e vai jogar lá, nem conferiu a regra, mas, cara, NFL não tem desculpa para isso, né, amigo? O cara passa a semana inteira se preparando para o jogo, vive disso, ganha milhões para isso, tem que saber a porcaria da regra do jogo, é o mínimo, né, Nemi? Pelo amor de Deus. Né? E aí faz uma pataquada dessa aí. Enfim, merecida a derrota só por causa desse lance. Exatamente. Agora, os jogos a partir do segundo horário, começando por Denver Broncos e Indianapolis Colts, jogo em Vai, Nemi, Indianapolis. dá a tua palhinha aí. Destile seu Cara, veneno sobre o homem. cara, é assim, muita gente nos grupos do Broncos, né, tentando achar culpado e tal. Cara, teve vários culpados, na verdade, né, cara? Tem gente que fala foi o Tillman que fez a falta de leverage, né? Muito clara, por sinal, porque foi falta.
Muita gente fala que foi o kicker, né, o Lutz, que perdeu o field goal anterior ali na campanha anterior, daí forçaria o Colts a ter que marchar para um touchdown. Apesar do Daniel Jones estar indo super bem na partida, mais uma vez, né? Por incrível que pareça, eu acho que se acontecesse o field goal ali, o Colts não viraria a partida. Acho que a defesa do Broncos acaba crescendo, por mais que tenha tido uma tarde horrível, né? Permitiu aí 316 jardas para o Daniel Jones, mais quase 200 jardas corridas ali do Jonathan Taylor. Foi algo assustador do lado defensivo do Broncos. Mas o meu ponto cara, também tem a questão da falta, na minha opinião, de ambição, da falta de tesão em matar o jogo quando se tem a oportunidade. O Denver estava ganhando por 21-13, se eu não me engano, 21-13, faltando 1 minuto e meio quando pega a bola para acabar, né, para ir para o intervalo. E daí o Sean Payton com as suas chamadas clássicas horrorosas, né, de corre, screen e tal. Denver tem um three and out, devolve a bola, acaba o período e não pontua, né? Tendo 1 minuto e meio e 3 timeouts para usufruir. Ou seja, poderia abrir ali 28-13 e no segundo tempo ainda receberia a bola, né? Ou seja, receberia a bola e se marcasse touchdown poderia chegar a 35. Cara, ia matar o jogo, acabou, né? Mas não, ficou 21-13, voltou no intervalo, fez o 28 no touchdown, né, na primeira campanha, e depois dali morreu, né? Aí deixou o time do Indianapolis Colts vir com field goal, e daí perdeu o jogo, né? Porque no final, aí com essa falta de leverage que teve, o cara repetiu o chute, né, que tinha errado. Enfim, muitos erros, muitas falhas, mas eu acho que essa falta de agressividade, assim, para matar o jogo quando você tem oportunidade, cara, isso é algo que me irrita profundamente. Muita gente ficou falando mal dos linebackers do Broncos, né, que foram mal e tal, de fato, mas, cara, eu acho que o comando técnico do Broncos, cara, pecou bastante nessa partida. Eu até já fiz meus comentários para você, né, Neminha, né? Fiquei surpreso, até positivamente, com a agressividade do Colts de atacar o Patrick Surtain, né? Não é algo que a gente tem costumado ver no passado e na semana 1 também ali ele foi pouco visado, né? E querendo ou não, lançaram para cima dele, achei massa essa agressividade aí, enfim, tem que tentar mesmo, né? Realmente, não dá para você ficar esquecendo metade do campo todo jogo aí só porque o cara tá lá, né? Vai ter que tentar, com uma rota aqui, outra ali, tentar ajustar dentre as possibilidades, atacá-lo, né? E o Colts acho que fez isso de forma bem agressiva ali. Enfim, e achei curioso, né? Pena o Denver ter perdido no jogo bom do Bo Nix, né? Fez de fato um jogo melhor que o primeiro, provavelmente até, né, na questão ali, Com certeza. tirando a pique ali, que não foi culpa dele, né? Que você falou, né? A bola foi um pouco defletada ali, pelo que você comentou, né? Teve um jogo bem, bem bom o Bo Nix e ele não merecia essa derrota, não, mas enfim. Não podemos esquecer que o Colts também está fazendo um ano bem surpreendente aqui, né? Acho que ninguém esperava isso aí. A gente colocava o Colts como um dos piores times do ano aí, e o Danny Dimes está lá liderando os fantasy de todas as ligas aí, né? O homem tá estatística melhor que do Josh Allen. Vamos ver quanto tempo isso vai durar, mas de fato algo surpreendente pro lado do Colts aí, que eu não esperava. E durante o jogo de domingo, né, Deminha? Não dava essa impressão que o Colts ia ganhar, né, Deminha? Falando, pô, Denver vai ganhar, Denver vai ganhar, Denver vai ganhar, e no final acabou. Eles mesmos ali, né? Dá para ver o técnico meio puto com as marcações, dá para ver que ele mesmo às vezes não estava muito acreditando ali, né? Já estava meio que reclamando das coisas que não ia acontecer ali, mas enfim, acabou conseguindo essa vitória aí por conta dessa falta no final ali, que teve disputa aí, né, Deminha? Você até comentou aí que tem bastante gente falando da falta que não deram no chute do Denver, né? Que também teve um cara ali, mas me parecem lances diferentes, pelo que a gente conversou, né? Parece que o cara do Colts realmente, o do Denver, sai do chão, fica até meio que boiando ali em cima do adversário ali no lance, e o do Colts é um negócio um pouco mais com ele com os pés ainda um pouco mais plantados no chão ali, tentando escalar ali, mas não ficando tão evidente, tão claro ali, como acho que foi o caso do jogador do Denver. Exatamente. Eu, assim, falei na hora, foi falta, não tem do que reclamar isso.
e o jogo deveria ter sido matado antes. A questão do coaching surpreendeu também defensivamente falando, porque estava sem 2 cornerbacks titulares, sem o Laiato Lato, e o coordenador defensivo do Colts, para quem não lembra, é o mesmo que era do Bengals do ano passado, né? O Lu Anurumo, não lembro o nome dele certinho, é o cara que fez uma tragédia com o Bengals no ano passado, que fez o Bengals ficar de fora dos playoffs, né? Basicamente isso, e está fazendo um trabalho digno do Colts. O Colts realmente agora, aparentemente, se Danny Dimes mantiver esse ritmo, vai brigar aí pela sua divisão com o Houston Texans. O Carolina Panthers foi enfrentar o Cardinals consegue ser o 2-0, né, Bado? Mais uma vitória, 27-22. Cara, que suada desnecessária que tomaram ainda no final ali. Foram deixando o Panthers chegar, recuperaram um sidekick, que não sei, não me lembro a última vez que isso aconteceu na liga, aí deve fazer uns 3 anos. E ainda tiveram um drive no final ali que o Cardinals ficou não passava nem Wi-Fi ali, né, minha? Imagine perder para o Panthers em casa depois de estar liderando o jogo inteiro. Aí, bizarro, realmente. E mostra que o Cardinals também é um time bastante questionável, cheio de asteriscos esse ano aí, não é algo confiável, não. Tá 27-9 a partida, cara, no quarto período, quando começou aí, quase entregar a paçoca de fato, enfim. Mas o Cardinals aí ainda continua na briga aí na NFC West, ainda mais com esses problemas do 49ers e tudo mais, né? Então acho que é um time que, por enquanto, ainda tá no páreo, né? Agora fale você, né? Philadelphia Eagles indo visitar o Kansas City Chiefs, 20-17, muita reclamação e choradeira de Chris Jones, que eu até agora não entendi o porquê que ele está chorando, né? Reclamando. Mal perdedor, mal perdedor. Fale desse jogo aí, mano. Cara, assim, não que eu não esperasse, né, minha, porque eu falei aqui, inclusive, meu palpite dessa semana era esse, né, que o Eagles ia lá, é um time um momento melhor que o do Chiefs, o Chiefs tá no momento de declínio já desde da temporada passada, apesar de ter conseguido chegar no Super Bowl ali, foi longe de ser nos melhores termos, e não significa que não podia ter vencido, né, já que em 2023, quando ganhou também, teve momentos assim na temporada e acabou ganhando. Mas, enfim, não tava com o cara que ia ganhar esse jogo, não, com as peças que tem e com o jeito que tá jogando. O jogo corrido muito mal, né, Neminha? Você não pode ter o Mahomes aí como líder de jardas corridas do seu time depois de 2 semanas aí, né? Tem alguma coisa errada, claramente. Mas, enfim, então tem uma derrota assim que era esperada, não acho que, absurdo, o Chiefs ia ganhar, não, poderia acontecer também. E acho que é aí que entra a parte que irrita, né, Neminha? Porque daí você vê o jogo desenrolando ali, apesar de você saber que, quem sabe, o outro time seja favorito, teve chance para isso, né? E daí, isso aí, querendo ou não, apesar dos pesares, apesar de ser um Hall of Famer, esse jogo cai no colo do Kelsey, não tem jeito, né? É um jogo ali com 13-10, bola da red zone, um drive bom, um drive que difícil de ter conseguido no jogo todo ali, quando chega ali no goal line, uma bola boa do Mahomes na mão dele, e ele, que às vezes ele é um pouco displicente realmente, né? Tanto que o Kelsey acaba cometendo bastante fumble, né? Ele tenta fazer algo mais ali, daí tem aquela velha discussão, né? É o diferencial dele, mas também às vezes tem seu preço, né? E aí ele tentou pegar a bola girando já, sofreu um fumble ali aliás, fumble não, né? Acabou jogando a bola para cima ao tentar girar com ela, foi uma pique. E ali o jogo que podia ficar 17-13 e o Eagles com a bola daria uma perspectiva boa até, cara, se o Eagles marca, ainda assim o Chiefs teria a bola por último, né? Controlando com timeouts ali, poderia sobrar um tempo no final para ter o último drive, que às vezes nesses jogos é o que define esses jogos de times fortes ali, né? E aí, enfim, daí o negócio virou, o Eagles foi lá com aquelas tush-push que são muito irritantes de ser o time adversário, né? Que se toma toda vez, não tem como parar. Fez lá o seu 20-10 e aí o jogo foi pro saco, né? O Mahomes até conseguiu uma bola longa ali, mas não dava mais. Até porque já tinha gastado alguns timeouts de forma bem estúpida ali, né? Não tinha como parar muito o drive final ali. E deu o que deu. Mas tem muita coisa para corrigir ainda de mim, mas eu acho que é a expectativa. Acho que o Chiefs tem ganhado o Giants no próximo jogo, né? Mas eu acho que a tendência é que esse começo aí, até que o Rashee Rice volte, semana 6 aí, né? Semana 7 ele volta, né? Vai ser difícil. Acho que vai ter bastante papo de crise, né? A primeira vez que o Chiefs fica 0-2 desde 2014, a primeira vez que o Mahomes fica 0-2 desde o high school. Um negócio assim que vai ter esse papinho agora aí de mim, mas é o que eu falei. Eu acho que o Chiefs ainda é um time que
vai melhorar durante a temporada com essas peças retornando, e a segunda metade da temporada tende a ser o momento da arrancada. Me lembra muito aquele Patriots do Belichick, do Onto Cincinnati, lembra? Perdeu os 2 primeiros jogos, que daí começaram a questionar até o Tom Brady mesmo na época, né, que já estava, obviamente, com a idade bem avançada, mas ele jogaria ainda mais uns 10 anos pela frente ainda. E aí depois a segunda metade das temporadas do Patriots costumavam ser bem fortes ali e garantir o time nos playoffs. Eu acho que é uma tendência dessa temporada do Chiefs aí. Não sei até que ponto a divisão já vai ter ido embora, né? Porque já temos Chargers aí 2-0, o Denver também com um time bem forte, apesar dessas escorregadas essa semana. Então, enfim, mais playoffs eu acho que consegue, mas a expectativa é que tem que melhorar bastante. E eu acho que essas primeiras 6 semanas aí vão ser complicadinhas. Não se surpreenda se o Chiefs fechar, de fato, essas 6 primeiras com recorde negativo aí, ou com, sei lá, um 2-4, uma coisa assim, para depois correr atrás do prejuízo. Eu acho que a tendência é um 2-4, talvez aí 3-3 no máximo, né? Porque se não me engano, depois do Giants, acho que tem Ravens e Lions, acho que na sequência, se não me engano, é alguma coisa assim, Isso cara. aí. São adversários Você difíceis. tem 2 jogos Não que são, em teoria, acessíveis, que é Giants e Jacksonville, né? Giants agora e Jacksonville semana 5. Semana 4 é Baltimore em casa, né? E na 6 é Detroit em casa. Então, de fato, jogos que são completamente jogos. perdíveis aí, né? Exato. E assim, muita gente fala do time com 0-2, 10% atingiu o playoffs e tal. O Denver foi um deles ano passado, inclusive. Mas, cara, não dá para descartar o Chiefs de maneira alguma. Meu ponto aqui quem quiser já gravar aí, né, grave, que vou elogiar Patrick Mahomes, cara. Patrick Mahomes, acho que depois que falaram que talvez fossem mudar um pouco as questões de marcações ali, de rough the passer e tal, ele agora quando ele vai para correr, ele tá indo para pancada mesmo, cara. Tá derrubando os cornerbacks adversários e companhia ali, cara. Ele passou por cima, acho que não sei se foi o safety do Eagles uma hora ali também que ele correu. Então, assim, ele tá realmente Tô tendo que mostrando que colocar não abaixo do braço, né? precisava. Eu digo assim, não tá precisando ficar flopando igual ele fazia algumas temporadas atrás, que encostava e caía. Ele tá se mostrando um pouco mais assim né? Vou mostrar que realmente eu posso aguentar a pancada e isso aí tem que falar bem dele, tem que enaltecer. Vamos para os jogos dos prime times agora, né? Começando com o domingo, Falcons e Minnesota Vikings. Minnesota Vikings, será que J.J. McCarthy caiu na realidade? Não sei se ele caiu na realidade ou não, mas perdeu de 22-6 em casa e o J.J. McCarthy está fora de 2 a 4 semanas aí, pelo que falaram, né, Bala? Teve uma lesão ali no tornozelo, né? Uma torção mais grave, 2 a 4 então semanas, não sabia que era tanto tempo assim. são 2 a 4 semanas, tanto é que semana que vem vão ser Bengals e Vikings com o Carson Wentz de um lado e o Browning do outro. Que maravilha. Enfim, e o Vikings, cara, não conseguiu fazer absolutamente nada. Sem contar que o Aaron Jones também foi colocado na injury reserve, aí, não sei qual foi a lesão, mas também já Hamstring. tá descartado, né? Então, cara, esse Vikings aí, né, que ganhou muito bem na primeira rodada, é verdade, agora já, apesar que era o Bears também, né, ganhou muito bem, que eu digo porque o DJ McCarthy conseguiu virar o jogo, né, na sua primeira partida da NFL. Agora o bicho, sei lá, hein, Bado, será que ele é de vidro aí, cara? Esquisito, né, cara? Cara, enfim, é complicado, né? Que essas questões do cara ser injury prone aí, acho que não tem muito como prever, né? Apesar de ele ter perdido a primeira temporada toda já por causa de uma lesão e agora já tá aí, mas enfim, é preocupante, né, cara? Porque, querendo ou não, o Vikings teve uma escolha a fazer e colocou todos os ovos na cesta aí do J.J. McCarthy e acabou. Agora vai ter que viver com isso, né? Esquisito, bem abaixo o jogo dele ali no. Por sinal, o jogo em si foi bem ruim, né, Demi? Ofensivamente dos dois lados, ali com bastante dificuldade, ali, os dois times e o festival de field goals. Mas complicado. Não tem muita perspectiva, não. O backup do Vikings, quem é? Você lembra de mim? É o Wentz, Carson Wentz. Carson Wentz. Também não dá para esperar muito. Nas últimas passagens dele de outros times foram bem ruins também. Né? Não saiu nada ali. Então, temporada do Vikings que já não se tinha muita expectativa, pelo menos na minha visão, de
de repetir o do ano passado, acho que nem de longe corria esse risco, hein? Acho que agora o negócio vai desandar bem e quem sabe seja mais uma temporada de quando o DJ McCarthy voltar, de começar a ter um desempenho um pouco melhor, para quem sabe eles ficar o ano que vem, acho que é esse caminho que vai acabar se desenrolando para o Vikings aí. Bora para a rodada dupla do Monday Night Football, que né, é uma bizarrice, porque segundo jogo começou 10 horas do horário dos Estados Unidos, 11 horas do Brasil, ou seja, foi acabar tarde pra caramba, eu inclusive em alguns momentos até cochilei. Começando com o Bucks indo visitar o Texans e conseguindo uma virada no finalzinho, 20-19, numa partida, mais uma, né, Bado, absurda do Baker Mayfield. O que esse cara vem mostrando depois que ele saiu do Browns, quando ele foi draftado, passou lá pelo Panthers, né, onde botaram até para jogar de linha defensiva nos treinos lá, até vi hoje. Depois ele teve uma passagem, né, de backup no Rams até chegar no Bucks. Cara, o Baker Mayfield é um cara, é um exemplo de um cara que foi muito, né, questionado no começo de carreira, mas também eu vejo um ponto que é o seguinte, cara, ele quando foi draftado pela draga do Cleveland Browns, né? Aí às vezes o ambiente que você acaba parando, né, cara, não te ajuda, né, cara? Porque daí não tem santo que faça milagre, né? E o Baker quando chegou num time mais pronto, preparado, uma defesa mais consolidada, né, um time aí logo após a saída, né, aposentadoria de Tom Brady e tudo mais. Cara, o Baker vem jogando bem e vem aí sendo, sei lá, boto dizer que talvez perto de um top 5 QBs aí da NFL, cara, porque atuações dignas e conseguindo vitórias importantes, né? Exatamente, cara. O homem é um nível muito alto e é muito clutch, né, Nemi? É o cara que dá confiança realmente que vai fazer o que ele fez no último drive lá desse jogo aí, né? Então, bom, ficou muito marcado aquele drive que ele fez pelo Rams, né? Chegando ali, tendo 2, 3 dias de treino ali, né? Só não sabia nem chamar as jogadas direito, mesmo assim conseguiu fazer um drive de comeback ali no último drive também. E o Bucks acho que se sente muito confiante de ter ele nessas condições, né? De fato, um cara bem underrated aí para o momento ainda, né? Acho que tem bastante gente que dá um overlook aí no Baker pelo que ele vem fazendo nos últimos 3 anos aí do Bucks, né? E de fato está num nível altíssimo ainda, mim. Está se tornando um dos QBs elites da liga aí. A gente tem um pouco de sempre ressalva de cravar isso por conta do começo da carreira dele, mas temos que lembrar também, né, cara? Browns, uma franquia extremamente disfuncional aí. Depois disso, ele não, a melhor oportunidade que ele teve agora no Bucks, que ele abraçou muito bem, né? Então, acho que é um cara que de fato merece ter mais reconhecimento e de fato se consolidar como franchise aí e receber como tal, né? Que o salário que ele assinou aí para continuar no Bucks é bem abaixo aí, comparado com outros salários que a gente tem visto da liga, aí, comparando com o Dak, por exemplo, né, que é o maior da liga, tá bem abaixo, né, acho que tem uns 20 milhões a menos aí que ele tá ganhando, acho, se não me engano ele tá na faixa de uns 30 e o Dak tá nos seus 50 aí. Então, de fato, é um cara que, se ano que vem sentar para discutir e falar, amigão, preciso de mais dinheiro aqui, não tá errado, né, Neminha? Tá fazendo por merecer. Exatamente. Fechando a rodada, Chargers indo visitar o Raiders em Las Vegas. Um jogo bem esquisito, né? 20-9 o placar final, com uma sucessão de erros de ambos os lados ali, O impressionante, né, Chargers cara? O podia Gene ter Smith, descolado esse então, jogo muito, muito antes, né? o Gene Smith, cara, eu vou deixar você falar, cara, porque quando eu falei lá alguns anos atrás, quando ele assinou aquele contrato com o Seahawks, que eu falei que o Dino, né, não era tudo que todo mundo achava que era, velho, eu fui taxado de louco. Agora o Gene Smith foi para Vegas, meu amigo, que é isso, cara? Cada interceptação também dele, cara, que foi, ó, um espetáculo. A primeira do jogo, então, cara, foi absurdo, né? No meio de, sei lá, 3 caras, acho que do Chargers, ele queria encontrar o recebedor lá, acho que era o Tucker, cara, e enfim, foi interceptado, né? Daí uma sucessão de punts e, enfim, até o Chargers anotar touchdown, e no final do jogo o Chargers ainda quis complicar a vida, né? Não queria ganhar, né? E isso que me dá uma esperança para o próximo jogo aí da semana que vem, Chargers e Broncos lá em Los Angeles, porque o Chargers tem Justin Herbert, um cara, né, muito bom. Tem o jogo corrido ontem, ele abdicou, na verdade, né? Que eu não sei, foi assim aí em São Paulo, né, Bado? Correu
menos até do que eu supostamente achei que deveria correr, tá passando muito mais, né, cara? E assim, você tirar a mão de um rookie que pegou com um hype todo aí, como é o Mary Hampton, né? Apesar do fumble que teve, pô, você diminui as carregadas do cara e deixa o Justin Herbert correndo várias vezes ali, né? O Herbert correu 9 vezes no jogo, comparado ao Mary Hampton 8 e o Najee Harris 8. É esquisito, né, cara? É pedir para perder, na verdade, não querer ganhar, né, Bato? Cara, deu para ver claramente a virada de chave no Chargers nesse ponto aí, que eles querem que o Herbert, de fato, assuma o protagonismo de forma muito escancarada desse time aí no braço, né? Não acho que tá errado, não. É o cara ali que, de fato, é o melhor jogador desse time, né? Tem que estar ali, né? Mas foge um pouco da característica do time ano passado, o Chargers sendo bastante consistente nesse modelo mais conservador ali, né? Mas eu acho que eles viram isso, pelo que eu estou entendendo agora, como uma questão de adaptação ao novo sistema. Vamos ser mais conservador no primeiro ano e agora vamos soltando um pouquinho a corda ali para ver até onde o Herbert vai. E, querendo ou não, ele tem respondido bem, né, Demi? Tirando o final do jogo ali, o último quarto ali que foi bem esquisito de Chargers, cometeram alguns erros bobos ali, alguns turnovers que de fato não são característicos dos times do Jim Harbaugh, mas ainda assim mantém algumas características como o drive de abertura do terceiro período, né, que foi quase 8 minutos de relógio para o saco ali e acabou resultando apenas em um field goal, né? Poderia ali ter matado o jogo já, se faz um TD já teria aberto 3 posses e aí já era, mas não conseguiu dar essa descolada. Mas o Raiders, de fato, daí, assim, sobre o Dino. Dino, de fato, é um QB que é mediano, né, Nemir? Não é um cara para espetacular, né? Mas teve um ano bastante digno no Seahawks, 2 anos ali bons no Seahawks. E é um cara para ser um tapa-buraco para o momento que o Raiders tinha Aiden O'Connell e Gardner Minshew no passado, acho que era um upgrade. Mas, de fato, ontem foi muito ruim, né? Eu não sei até que ponto também a defesa do Chargers já deu problemas para o Mahomes no primeiro jogo e o Dino não conseguiu fazer nada, se é algo que está bem acima do nível médio da NFL ou se, de fato, horroroso. Me parece que a linha ofensiva do Raiders é, de fato, um problema que vai perseguir durante o ano todo, aí, não só ele, como o Ashton Jenkins também, né? Então, acho que é um misto dos dois aí também. De fato, a atuação do Dino muito abaixo ontem e se continuar jogando assim, não vai parar nem de pé, eu acho, né? Que dirá levar o Raiders a muitas vitórias. Exatamente. E o Gente ali, a gente falou, né? Ontem ele, do Hampton ali, assim como a gente falou dos outros running backs calouros, estão tendo um processo mais difícil aí de adaptação nesse ano, que é normal, né? Então vamos ver até onde vai dar, mas a chance do Ashton Gente daqui a pouco, né, acabar ser taxado de bust por causa do time é grande, né? Não por causa dele. Enfim. Bora para os pitacos, então, Bado? Vamos lá. Começando, então, os nossos pitacos da rodada número 3. Buffalo Bills recebendo Miami Dolphins, né? Não precisa Nem graça, né? nem responder, né? É Buffalo Bills. Bills, tranquilidade. Jogando em casa, hein? Chega. Não vai ter graça. Primeiro horário aí de domingão, Packers e Browns. Eu tô comprado com o Packers nesse momento. Eu também acho que é um nível parecido, inclusive, do primeiro confronto que a gente viu. Acho que a tendência é espanco. Agora temos um jogo, cara, na minha opinião, muito interessante, tá? Que é Indianapolis Interessante Colts mesmo. visitar o Tennessee Titans, cara. Assim, o Colts começou bem e tudo mais, né? Mas o Titans, o Ken Ward, eu falei antes ali, na minha opinião, tá indo bem também, não tá jogando mal, né? Jogo em Tennessee, mas, cara, eu ainda vou dar mais um voto de confiança ao Danny Dimes. Acho que o Indianapolis Colts deve vencer esse confronto aí de divisão. Também, apesar de Colts em estádio aberto na grama de branco, é sempre uma visão ali que você fala, ih, cheira muito bem. Mas acho que aqui acho que ainda Colts com um momento muito acima e o Titans ainda, como a gente falou, né, dificuldade de manter o mesmo nível por 4 quartos aí. Acho que esse é o grande objetivo do Titans esse ano, né, conseguir chegar aí também ter uma segunda metade da temporada com mais consistência. Acho que não é a hora ainda. Agora, Bado, vou deixar você responder antes. É Cincinnati Bengals versus Minnesota Vikings em Minnesota Caramba, com hein, Nenê? dois. Jake Brown e Carson Wentz. Quem que cravou que seria esse confronto da semana 3, hein, Demi?
Jesus Ah, amado, hein, cara? certamente 99% da população mundial deve ter esperado isso. Putz, bem difícil isso aí, hein, cara. Cara, eu vou de Vikings aqui. Não me pergunte por quê. Gostei da confiança, cara. Cara, você Confiança poderia zero. falar por causa. Poderia falar, sei lá, por causa da defesa. Cara, eu vou de Bengals, cara. Por mais que a defesa do Bengals também não seja aquela maravilha, mas acho que o grupo de talento do Bengals ofensivo é um pouco melhor, cara, do que esse do Ah, Vikings sem dúvida. aí. Não sei. Então eu vou palpitar de Bengals. Pittsburgh Steelers visitando o New England Patriots, Vado. Outro jogo também meio interessante aqui de palpitar. Cara, eu acho que, puta, difícil também, mas eu vou confiar que o Patriots, cara, em casa vai prevalecer para cima do Steelers, cara. Eu vou contra você nessa, então, minha. Vou de Steelers essa aqui. Acho que o Patriots ainda está naquela fase de ganhar de times que eles são um pouco melhores e perder dos que são pior. Eles ainda vão passar por essa temporada aí. Eu acho que o Steelers hoje é mais time que o Patriots ainda. Então, eu vou de Steelers. Tá bom. Rams e Eagles na Filadélfia. Eu vou de Eagles, né, cara? Acho que Também, cara, eu acho que aqui a gente consegue ter aquela visão do Stafford apanhando, aquela coisa, né? Medo de ter se machucado. Acho que ele sofreu um pouco com a pressão no passado, né? Apesar de o jogo da NFC Championship Game ter sido bem equilibrado no fim das contas, né? Mas eu vou de Eagles aqui. Bucks indo visitar, recebendo o Jets. Eu marquei já na planilha pra gente Bucks, cara. Acho que você Bucks, não Bucks. vai ser diferente, né? Não, não. É. Acho que é Bucks nessa. Vamos ver se o Justin Fields joga, será, Mas, Demi? então, não sabemos ainda, né? Então, por mais essa estrelinha aí, esse asterisco, eu acho que vamos manter o Bucks, né? Se fosse o Justin Sim. Fields, até poderia ter alguma graça, mas acho que não vai ter. Raiders visitando Commanders sem Jaden Daniels, aparentemente. Esquisito, mas Joguinho eu ainda assim também. vou de Commanders, Demi. Acho que enfim, acho que mesmo com o Mariota, acho que o Commanders overall é mais time e o Mariota também acho que consegue puxar essa vitóriazinha em casa contra o Raiders aí, que a gente ficou bem aquém pelo que a gente viu aí no Monday Night. Concordo plenamente. Falcons e Panthers, duelo de divisão na Carolina. Eu vou de Falcons, cara, mas eu vou de Falcons sem ter aquela certeza também, viu? É, Porque o Falcons adora exatamente, cara. complicar, né? Exatamente. Eu tô na mesma de mim. Vou de Falcons aí, mas acho que vai ser um jogo bem flip. Outro confronto divisional, Texans indo visitar Jaguars. Cara, também é um jogo de Texans 0-2, Jaguars 1-1. Cara, a gente não falou isso muito no comentário do jogo do Houston, mas o CJ Stroud tá jogando mal, hein? Jesus amado, e é por causa da linha ofensiva, ao meu ver. Mas isso detonou a confiança dele. Ele não consegue ficar no pocket mesmo quando ele tem tempo. Tá um negócio assustador no nível do CJ Stroud em relação ao que a gente viu no rookie year dele. E é culpa do Texas na linha ofensiva, mas isso acaba que entra na cabeça do cara e aí já era. Quando o cara começa a ver fantasma ali de pressão, quando às vezes nem tem, porque ele não confia na linha, o QB tá numa situação ali de recuperar, e isso é muito difícil. E eu acho que aconteceu isso com o CJ Stroud já. Eu acho que o Jaguars vence esse jogo em casa, hein, vou de Jaguars. Então tá. Começando os jogos do segundo horário, Broncos visitando Los Angeles Chargers. Meu aniversário. E eu vou ganhar um presentão, né, Bada? É difícil esse jogo, hein, mim. Cara, eu vou de Chargers aqui. Cara, eu vou de Chargers, cara, porque essa última derrota do Broncos aí me deixou um pouco preocupado, né? Enfim, só espero que, se for para perder de fato, que não seja com essa produção ofensiva absurda que o Indianapolis teve, senão começa a me preocupar até futuramente com questões de playoffs aí, se a nossa defesa não der sinais de vida. New Orleans Saints visitando os Seahawks, pá. Daí acho que é Acho que é Seahawks, né? Seahawks, tranquilo, né? Porra, se não for também, cara, não é possível, né? Daí Já. abandone tudo.
Dallas Cowboys visitando o Chicago Bears. Joguinho aí que para mim é Cowboys, cara, mas também é um Cowboys com aquela confiança para baixo, né, cara? Com a Eu seta acho que é um embaixo. Cowboys mais pelo que a gente tem visto do Bears do que pelo. Pô, caramba, o É, Cowboys vai passar o carro, né? faz sentido, né? Porque o Bears apresentando nada, né? Arizona Cardinals e Difícil 49ers. isso aí, hein? Jogo interessante. Dois times 2-0. Cara, eu vou de Niners aqui, gostei do que vi. E mesmo que o Brock Purdy não jogue, acho que o Kyle Shanahan conseguiu achar uma fórmula boa para fazer render ali. Mas eu acho que é um jogo bem parelho também. E por ser parelho, eu vou de Cardinals, cara. Vou confiar no Conner lá, cara, que vem carregando muito bem aí o jogo terrestre. E o Cardinals, se o Kyler Murray conseguir conectar com o McBride, vai dar boa. Sunday Night Football, Bado. Joguinho de Chiefs, teu Putz. Chiefs indo visitar Giants em Nova York. Vou deixar você palpitar primeiro. Cara, eu vou de Chiefs. O Chiefs tem que ganhar esse jogo, né, cara? Como eu falei, dos 6 primeiros jogos aí que vai estar sem o Rashee Rice, tem um deles é Giants e outro é Jacksonville, os dois fora de casa, é verdade, mas que tem que ganhar, né? Porque os outros são muito difíceis, né? Eu vou de Chiefs aqui porque tem que ganhar esse jogo, não tem outra, outra alternativa. Mas eu acho que vai ser um jogo mais parelho do que se espera aí, porque o Giants teve um jogo ofensivo interessante no jogo passado e pode ser que consiga responder aí a um ataque do Chiefs que está ainda no nível meio pedestre esse ano, né? Eu vou do Chiefs também, mas eu tô contigo. Acho que vai ser um jogo muito mais aí brigado do que deveria ser, né? Deveria ser um Sim. espanco pro Chiefs, mas não vai ser. Vai ser um jogo bem apertado aí. E o que você falou, se quiser sonhar com os playoffs, né, Bado? Tem que vencer esse jogo, porque senão depois vai começar a esquisitar. Não dá para duvidar de Mahomes, é verdade, mas começa a ficar um troço esquisito. Monday Night Football fechando a rodada, Bado. Jogaço daí, Detroit Lions visitando o Ravens. Eu vou falar que o Ravens vai vencer, jogando em casa. O Ravens, se não me engano, o ano passado jogou com o Lions e em Baltimore também e venceu muito bem, por sinal. Ou ano retrasado, enfim, foi um jogo absurdo do Lamar lá. E acho que o Ravens vai repetir a dose, cara. Por sinal, belíssimo jogo para o Monday Night Football, hein, jogaço, dois times de fato fortíssimos. Concordo contigo, vou de Ravens aqui, acho que jogando em casa, acho que deve se impor aí, e o Lions teve uma primeira semana contra o Packers um pouco inconsistente, né? A gente ainda não tem a convicção que se isso é Packers ou se é Lions, mas me parece ser Packers, né? De qualquer forma, eu acho que vai ser um jogo bem tiroteio aqui, né, minha, de ponto para lá. Eu acho que a gente pode esperar um placar alto aí, como quem sabe foi Bills e Ravens, mas eu acho que Ravens prevalece nesse fim aí. Perfeito. E com isso, fechamos os nossos pitacos da segunda rodada, terceira rodada. E vamos falar agora para encerrar de futebol americano FABR e também de flag football internacional, onde tivemos aí no fim de semana o Brasil disputando tanto na categoria masculina quanto na feminina vaga aí para o Mundial, se não me engano, Mundial ano que vem. E o Brasil, no masculino, ficou em quinto lugar, conquistando a vaga ao vencer a Argentina por 7-0 aí no confronto decisivo para essa classificação. Assim como a equipe feminina também acabou em quinto, vencendo a Guatemala 46-6. Então, o torneio foi no Panamá e as duas seleções brasileiras estão garantidas aí pro Mundial do ano que vem. Então, parabéns para essa galera aí do Flag, né? Que venha desempenhando aí um bom trabalho, né? Já jogou o Mundial aí ano passado, já, enfim, tem talento, né? A gente costuma falar isso no Brasil, querendo ou não, tem talento, só falta a gente ter um pouquinho de incentivo aí para futuramente ver se as coisas começam, né, a brilhar, né, Bado? Exatamente, Deminha. Passando agora para a Superliga de Futebol Americano no Brasil, tivemos a feminina, o Curitiba Fênix recebendo a Lusa Jaguars, 21-0 para a Lusa Jaguars, que agora está 2-1 na competição, e o Curitiba Fênix 0-3. Como eu não sei, de fato,
como é que é os playoffs. Aparentemente, se for as duas melhores, o Fênix, com esse 0-3, já acaba ficando meio de fora. Superliga agora D3, Matilha dos Vales recebeu o Gravataí Spartans, venceu por 34-8. Matilha dos Vales agora está com a campanha 1-1 e o Gravataí 0-2. Francisco Beltrão recebeu o Erechim Coroados e perdeu em casa por 28-0. Então o Erechim Coroados agora está 2-0 e o Beltrão fica com 2-1. E lá em Joinville, o Croco B, né, foi visitar a equipe do Joinville Gladiators, venceu por 35-7. Assim, o Croco B agora está 3-0 e o Joinville Gladiators 0-3. E para finalizar nosso episódio agora com os resultados da Superliga D1, onde tivemos a rodada bastante movimentada. Vou começar com alguns jogos aqui do Nordeste. Tivemos o Caruaru Wolves recebendo o Cavalaria 2 de Julho, lá da Bahia. A Cavalaria venceu por 60-34. Então, a Cavalaria agora está 2-1 na competição e o Caruaru 1-3, encerrando sua participação. Tivemos também no Nordeste Fortaleza Tritões recebendo o Ceará Sabres, 34-0 para o Fortaleza, que fica 3-1, e o Ceará Sabres fica 0-4. João Pessoa Espectros recebeu o Recife Mariners, 36-6 para o Recife, 4-0 na competição e o Espectros 1-2. Tivemos lá no Centro-Oeste, né, Vado, a equipe do Tubarão do Cerrado recebendo o Rondonópolis Rocks, 23-20 para o Rondonópolis, que agora está 3-0 e o Tubarões está 1-2. E tivemos alguns jogos ali no Sudeste, Bado, como o clássico carioca Vasco Almirantes 20, Flamengo Imperadores 14, o Vasco sendo assim fica 3-1 e o Flamengo 2-2. O Rio Preto Wilders recebeu o Spartans e perdeu de 29-0, então o Rio Preto acaba 2-2 e o Spartans 4-0. O Galo FA aplicou 61-0 no Tritões, que ficou 0-4, o Galo 3-1. Locomotiva FA venceu o Moura Lacerda Dragons 42-0, sendo assim, a Locomotiva fica 4-0 e o Moura Lacerda eliminado aí com 0-4. E tivemos um jogo que acabou não sendo concluído, né, Bado? O Ocelotes de Jundiaí recebeu o Cruzeiro. Pelas informações que eu tive, estava 7-0 no placar para o Ocelotes, acabou sendo interrompido por mais um fato lamentável que a gente, né, costuma ver aí, que não deveria, né? Em 2025, alegações de racismo, né, que paralisaram o jogo ali, jogadores do Cruzeiro alegando que torcedores, se não me engano, do Ocelotes, enfim, praticaram esse ato de racismo. Aí do outro lado, gente falando que o jogador do Cruzeiro jogou casca de banana na torcida, e enfim, ficou um... Diz que me disse que é ruim pro esporte, né, a gente costuma falar aqui, tenta falar só de coisas boas, mas é impressionante, cara, como tem algumas pessoas que conseguem prejudicar e manchar a imagem do esporte que a gente tanto trabalhou, né, e tanto vê crescer aí nos últimos dias, inclusive com o NFL, né, mandando o jogo no Brasil e tal. Isso aí não pode acontecer. Espero que a gloriosa Confederação Brasileira de Futebol Americano, a qual eu sou muito crítico, tome uma providência e resolva da melhor maneira, né, Bado? Porque... E rápido, né? Porque geralmente demora para responder aí quando acontece algum tipo de problema, né? Nesses momentos, o pessoal some, né, Bado? Para resolver o problema, eles desaparecem, daí demora para resolver. Enfim, fato lamentável da rodada. Alguma surpresa fora isso nessa rodada da Superliga, Bado? Acho que não, né, Nemi? Acho que a última rodada de temporada regular aí, nenhum desses jogos foram de playoffs ainda, né? Acho que essa semana começam os playoffs já, né? Pelo menos aqui no Sul já tem jogo de playoff aí nesse final de semana. Então agora vamos começar a ver o perdeu, vai para casa, que é a hora da onça beber água aí. Mas enfim, acho que nenhuma surpresa muito relevante nesses últimos jogos da temporada regular aí. E com isso, então, fechamos o episódio 233. Falamos aí de tudo que tinha para falar, né, Bado? Pedir para o pessoal novamente que, né, não se inscreveu e não nos segue, que o faça para estar apoiando aí o nosso trabalho semanal.
Agradecer você mais uma vez, né, Bado, por estar junto comigo nessa. E semana que vem voltaremos, né? Agora, né, não falei anteriormente, né? Mas agora temos um senhor de 40 anos ao meu lado aí nesses episódios. Exatamente. Já que Fábio Naldino, no último dia 12, fez parabéns, né? Fez aniversário, então agora sim condiz com seus cabelos brancos, essa idade de 40 anos. Exatamente. Isso aí, agora tá tudo regularizado. O que não acontecia desde os 15, né? Que eu tenho cabelo branco. É isso aí. Então, obrigado a todo mundo que ficou até o final aí. Espero que tenham gostado do nosso episódio. Semana que vem voltaremos, Bado. Um grande abraço a todos. Valeu!